Existiam cidades na Amazônia antes de Cabral, na Amazônia pré-colombiana, quando só haviam indígenas aqui antes que os europeus pusessem os pezinhos no Brasil. Será que existiam cidades? A resposta é super interessante e complicada e é ela que eu quero explicar a seguir. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Essas imagens iniciais são da aldeia da tribo Cuicuro, da região do Alto Xingu, no Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, e não é por acaso porque é no território deles que os arqueólogos e antropólogos têm achado alguns dos indícios mais fortes de urbanismo na Amazônia, antes da chegada dos europeus. Tradicionalmente, as aldeias dos Cuicuro e de outros povos do Alto Xingu têm esse esquema de divisão de ruas ou estradas que seguem uma ordem bem clara. Uma estrada principal no sentido leste-oeste, outra no sentido norte e sul, seguindo os pontos cardeais mesmo, e às vezes caminhos secundários num ângulo de 45 graus com as demais. Bom, as pesquisas das últimas décadas na região, que estão sendo lideradas pelo Michael Heckenberger, que é um americano da Universidade da Flórida em Gainesville, e pelo Carlos Fausto e pela Bruna Franqueto, do Museu Nacional do FRJ, estão mostrando que antes do contato com os europeus, esse esquema de povoamento já existia, mas numa escala muito maior e com um tipo de organização do espaço do Xingu bem mais complicado e interessante. As datas de carbono 14, do sistema de datação que eles conseguiram, indicam que teve um apogeu dessa ocupação humana lá por volta de 700 a 500 anos atrás, embora já houvesse gente na região há uns 1500 anos, pelo menos. E a primeira coisa que chama a atenção é a quantidade dos assentamentos antigos. É muito assentamento, muita aldeia. Só no território dos Cuicuro, que hoje tem só 3 aldeias, você tinha cerca de 20 assentamentos, mais ou menos contemporâneos antes do contato com os europeus. Então a questão de número de aldeias é a questão de quantidade, mas tem também a questão do tamanho. Esses assentamentos antigos chegavam aos 50 hectares, ou a uns 50 campos de futebol, mais ou menos. Que é 10 vezes o tamanho das aldeias atuais. Em vez de você ter algumas centenas de pessoas, você tinha em cada aldeia, dessas grandonas pelo menos, alguns milhares, até umas 5.000 pessoas em cada núcleo de povoamento. E fora isso, você tem a questão da organização espacial do território, uma espécie de planejamento urbano, mesmo de grande escala. Esses grandes centros de 50 hectares que eu falei, com milhares de habitantes, eram meio que o rodoanel da região. Eles estavam dispostos para centralizar e organizar um sistema de estradas de grandes dimensões, que os pesquisadores até chamam de sistema galáctico, por analogia com as galáxias do espaço mesmo, como se fossem aglomerados de estrelas em volta do centro da nossa galáxia. Essas estradas tinham dezenas de metros de largura, tinham um acostamento feito com terra elevada, se estendiam por vários quilômetros de extensão e aí tinham um sistema de pontes até para atravessar rios e lagos que são bem comuns na área. E dentro das próprias mega-aldeias, você tinha um grande terreiro cerimonial, que é parecido com os Cuicuro, que os Cuicuro usam hoje em dia, outras tribos também usam, só que bem maior, às vezes até um terreiro secundário. Ambos eram usados para festas, também para cerimônias fúnebres, em homenagem aos mortos. E as casas ficavam em volta desse terreiro, mas você tinha ainda um anel externo de fortificações. Um fosso, que podia ter vários quilômetros de perímetro, com vários metros de profundidade, até dezenas de metros de largura, uma muralha de toras de madeira e às vezes mais de um portão de entrada. Esse então era o esquema dessas metrópoles, entre aspas. Conectadas com elas pelas estradas, você tinha aldeias menores, com terreiro também, mas sem muralhas, sem os fossos, pequenos povoados que não tinham nem o terreiro, e aí uma zona rural mesmo, que tinha plantações de mandioca, pomares de pequi, represas artificiais para a criação de peixes, canais para canoas e floresta manejada também, que tinha extração de frutas, madeira, matérias-primas, caça, etc. O argumento dos pesquisadores para classificar esse sistema como urbano, e eu acho que faz bastante sentido, é que, em primeiro lugar, a quantidade considerável de gente concentrada no território e a organização espacial cuidadosa do território. Tinha conexões entre as áreas, hierarquia, provavelmente até política e ritual entre elas, ainda que não fosse uma ocupação super densa do território. Seria um modelo de cidade verde, digamos, que a gente poderia comparar a Brasília ou áreas residenciais nobres de hoje. Tinha um rei do Xingu nessa época? Será que tinha? Provavelmente não, mas a hierarquia espacial, de novo, sugere que você tinha linhagens nobres que controlavam os diversos centros cerimoniais, e essas linhagens nobres ainda estão presentes, inclusive, nos povos atuais do Xingu, nos Cuicuro e outros povos também. Qual era o retrato de Brasil pré-Cabral que você aprendeu, por exemplo? O que diziam que era a Amazônia? Bom, primeiro, não chegava a se falar quase que havia agricultura nos indígenas aqui. Isso era um negócio impressionante. Era quase só, era caça, coleta, tal. Uma lavoura ou outra, tal. Então, pequenas aldeias, As pessoas
nuas, né, sem arte praticamente, ou ferramentas muito rudimentares. Agora, esse negócio de não falar nem de que os índios plantavam quase, é muito louco. É uma visão de como se todos quase fossem castores-coletores, que não, quando a gente pega hoje não faz muito sentido. E agora o Reinaldo lançou, então, 1499, o Brasil, antes de Cabral, que trata justamente de recentes descobertas sobre os pré-brasileiros. Quais as descobertas mais desconcertantes e que vão justamente detonar tudo isso que você, quando menino, via na escola? Qual era o cenário da população indígena no Brasil no dia 31 de dezembro de 1499? Tá, vamos lá. Eu tenho uns mantras, umas palavras-chave que eu fico repetindo no livro até o leitor ficar maluco de ouvir e querer rasgar o livro. Que é, primeiro, população muito densa, né? Não tinha vazio demográfico quase nenhum. Dá para imaginar uma estimativa, inclusive, que é num trabalho recente do Edu, só para a Amazônia, 8 milhões de habitantes. Eu imagino que para o Brasil inteiro, o quê? Uns 15 milhões estaria de bom tamanho, Edu? Sim. Você está falando da Amazônia, 8 milhões, não só a Amazônia brasileira, a Amazônia toda. Pega toda a Amazônia, inclusive Peru, Colômbia e tal. De qualquer jeito, tinha mais gente aqui do que até o final do Império. Assim, na verdade, quando os europeus chegam, tem uma despopulação tremenda do Brasil. E para você chegar no nível que tinha antes de 1500, demorou 300, 400 anos. Então, primeiro, muita gente. Segundo, muita gente em organizações sociais complexas. Sociedades que tinham hierarquias definidas, que construíam monumentos que não eram de pedra, mas que eram respeitáveis, basicamente com terra e com madeira, mas que tinham uma visão de monumentalidade, de você deixar sua marca no território. E uma coisa para mim que chama muito a atenção é uma arte muito vibrante, assim. Quando você pega as coisas que eram feitas em cerâmica na ilha de Marajó ou em Santarém, no Pará, 2 lugares no Pará, no caso, em outros lugares da Amazônia, os primeiros europeus que chegam lá, como a expedição do Gaspar de Carvajal, no século XVI, eles comparam com a arte grega e romana. Eles falam, olha, não fica nada a dever aos vasos que a gente via de Grécia e Roma. E realmente, se você for comparar uma coisa da Atenas clássica, aquela coisa linda, com várias cores e imagens dos deuses mitológicos, e o que era feito no Brasil, está muito pau a pau. O Reinaldo falou em 8 milhões na população geral da Amazônia em 1499, né? Isso, resumindo. Quando a cidade de Santarém foi fundada oficialmente, 22 de junho de 1661, quantos índios já viviam lá? Isso é interessante, porque Santarém, mais a contagem do Bettendorf, que é o padre, que foi enviado pelo padre Vieira, né? Quando ele chega lá para fundar Santarém, já havia uma cidade ali, que tinha mais ou menos 6 mil pessoas, pela contagem dela. O Rio de Janeiro, na mesma época, tinha 1.500 pessoas. Santarém, eu costumo dizer que é a cidade mais antiga do Brasil. Porque a cidade já existia, como o Reinaldo disse, né, quando chegam os primeiros europeus descendo o Rio Amazonas, eles chegam a Santarém e a quantidade de gente que tinha vivendo ali era muito grande. E nós sabemos pela arqueologia que a ocupação dessa região ela vem desde pelo menos do século X depois de Cristo. Então a gente tem uma ocupação na região de Santarém que tem mais de 1000 anos hoje em dia. Isso tudo demonstra uma sofisticação incrível. Agora, na hora, tratando-se de Américas, a gente pensa num parâmetro, né, para uma comparação em incas, astecas... Aí fica meio covardia. Pois é. Como é que só para a gente se entender, quais as diferenças. Eu queria saber o que o Edu acha, mas eu acho que uma coisa é basicamente ecológica. No caso da Amazônia, as matérias-primas que você tem são basicamente biomassa vegetal. Então, pedra, para você minerar e fazer cidade de pedra, não está muito fácil. Agora, você vai para os Andes ou para o altiplano mexicano, para a região montanhosa do México, a pedra está ali para você mexer. No caso da Amazônia e da Mata Atlântica também, o que a gente tem? Abundância de recursos por toda parte e por todo lugar. Então não tem nenhuma pressão, ao meu ver, que acaba encorajando o surgimento de formações sociais mais centralizadas, como os estados incaicos. Então a gente tem que inverter um pouco essa questão. Na verdade, o estado é uma anomalia. Ele acontece em locais onde é mais difícil de viver. Locais onde a vida talvez seja mais produtiva e mais tranquila, digamos assim, o Estado é uma coisa que não é tão necessária.